Bom dia, igreja, paz a todos. Eu já fui convidada para trazer a palavra de Deus muitas vezes. Mas na manhã de hoje, eu acho que eu estou mais nervosa do que todas as outras. Representar todas as mães é realmente um desafio gigante. E eu venho orando ao Senhor desde que recebi o convite para trazer uma mensagem ao coração de todos nessa manhã, para que, de certa forma, o Senhor conseguisse me conduzir, que Ele pudesse colocar no meu coração uma palavra que pudesse alcançar a realidade de todas as mães. E vivendo essa realidade como mãe também, a cada palavra que o Senhor foi ministrando ao meu coração, eu ia me emocionando, eu ia refletindo, eu ia me percebendo nesse processo também. E uma das coisas que foi bem diferente no Dia das Mães hoje aqui na igreja foi a cantata das crianças, né? Geralmente a gente tem um formato de cantata que as crianças estão com os coraçõezinhos cantando, mandando beijinho para a mamãe. Você é linda, você é especial, você é maravilhosa. Mas a gente vê uma cantata de Dia das Mães contando a história de uma mãe como Joquebede, nos fez perceber em cada canção que foi ministrada aqui pelas crianças, o quanto nós mães somos um pouquinho de Joquebede também. Né? Cada fase, cada etapa que Joquebede precisou passar ali com Moisés, a gente começa a olhar para a nossa trajetória como mãe e dizer assim, eu passei por isso também. Né? A mãe que quando o bebê é pequenininho, ele começa a ir para a escola e ela precisa deixar ele ir. Não é uma despedida tão grande como a de Joquebede, mas a dor é imensa, né? Para mim, foram um dos momentos mais desafiadores. Foi quando minha filha precisou ir para a escola, e ainda muito pequenininha, Ana Luísa precisava ficar em horário integral, porque eu precisava trabalhar. E aquilo foi muito doloroso para mim, por quase 2 anos. Eu sofri muito com isso também. Então, a gente sempre fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Nasce uma mãe, nasce cobranças, nasce inseguranças. E aí eu tive um desafio de tentar trazer uma mensagem hoje que pudesse falar da história de Joquebede e, ao mesmo tempo, falar sobre mães presentes no mundo de ausência. E eu fiquei pensando, Senhor, como é que a gente vai falar de uma mãe presente quando Joquebede foi uma mãe que precisou deixar o seu filho tão pequenininho ali. E nessa manhã eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. No capítulo 2. E nós vamos ler juntos aí do verso 1 até o verso 15, tá? Só para a gente contextualizar um pouquinho essa história que já foi narrada aqui para todos nós. Êxodo 2, do 1 ao 15. O nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vendou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas.
Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. E aí, eu orando ao Senhor, diante dessa história, lendo esse capítulo, a gente começa a perceber quanto foi desafiador a vida de Moisés desde o seu nascimento. E pensando sobre mães, o Senhor me deu um tema para essa mensagem bíblica. Ele é um pouco extenso, mas entendo que vai fazer sentido para cada uma de nós. Então, hoje o tema da nossa mensagem é a graça que nos capacita e nos sustenta para viver os desafios da maternidade. E eu vou ler mais uma vez, para que vocês possam gravar no seu coração. A graça que nos capacita e nos sustenta para viver os desafios da maternidade. E na história de Joquebede, a gente começa a entender que ela foi uma mãe que a Bíblia não deixa muito claro quanto tempo ela passou nesse processo de amamentação até devolver Moisés para a filha de Faraó. Mas uma coisa é muito nítida no texto que a gente leu. Moisés, quando ele ficou adulto, ele voltou para ver como é que estavam os seus irmãos. Então, de alguma forma, Moisés ele se identificava com aquele povo. O tempo que Joquebede passou com Moisés, muito provavelmente, foi um tempo de qualidade. Foi um tempo em que Joquebede aproveitou para ensinar os princípios de Deus ao seu filho. E nós, como mães, precisamos ter em Joquebede esse exemplo também, de ser mãe presente. Ser mãe presente não está ligado ao tempo que você passa com o seu filho. Muitas mães passam o dia inteiro com o seu filho, mas ainda assim não são mães presentes. Mães presentes são mães que não oferecem, às vezes, tanto tempo, mas oferecem qualidade de tempo. É uma presença real. Não é estar presente quando eu estou na cozinha, sempre atarefada, sempre no celular, ou sempre fazendo alguma outra coisa. Estar com o meu filho é estar 100% para o meu filho. É estar com ele verdadeiramente, de corpo, alma, mente e coração. Então, a Bíblia nos traz essa história e eu fico refletindo quanto Joquebede, ela teve o cuidado de aproveitar cada tempo e cada momento que ela teve ali com o seu filho. E Deus, ele foi muito maravilhoso nessa história, dando a oportunidade da própria mãe amamentar o seu filho, né? Joquebede teve essa oportunidade e tudo ali a gente vê que desde o nascimento de Moisés era provisão do Senhor mesmo. E ali Deus foi trabalhando na vida daquela mãe, daquele filho. E eu fico imaginando Joquebede ali com seu filho pequenininho, ensinando para ele da palavra de Deus, dizendo para ele quem ele era, profetizando palavras de bênção para o seu filho, sabendo que um dia ele precisaria ir. Um dia ele não estaria mais com ela, mas que de alguma forma ela, como mãe, poderia plantar essa semente no seu coração, que seria uma semente eterna. E aí, quando a gente pensa sobre o nosso tempo com os nossos filhos, a gente pensa que um tempo de qualidade, ele é um tempo que traz infinitos benefícios. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, então. Será que o tempo que eu passo com meu filho, eu estou conseguindo dar atenção para ele? Algumas crianças a gente tem visto com comportamentos que são comportamentos desafiadores e muitas vezes esse comportamento desafiador é uma forma de clamar por atenção. É uma forma de dizer: mamãe, eu quero ficar com você. Mamãe, eu quero brincar com você.
Mamãe, por que você não me ouve? Por que você não conversa comigo? Por que você não dá atenção ao que é problema para mim? E isso é em qualquer idade. Seu filho pode até ser adulto, mas ele vai querer a sua presença real quando você estiver com ele. Ele vai querer compartilhar sobre as dificuldades dele, sobre as conquistas também. Então, que como mãe, independente da idade que seu filho seja, que você possa buscar ter tempo de qualidade com seus filhos e, nesse momento, que você possa dedicar a sua atenção real para eles. O tempo de qualidade, ele gera uma relação também de confiança. Quando eu estou ali presente 100% para o meu filho, para a minha filha, eu vou criando laços de confiança. O meu filho vai entendendo que ele tem um porto seguro e ele tem a quem recorrer. Ele vai poder me buscar quando ele se sentir triste. Ele vai poder chorar nos meus braços quando ele estiver muito chateado, com raiva. E ele vai saber que em mim ele encontra porto seguro. Ele encontra confiança, ele encontra segurança. Ele não vai contar para os amigos ou para os de fora as dificuldades que ele está passando e muitas vezes ouvir conselhos que não vão levá-los ao caminho do Senhor. Então, o tempo de qualidade com o meu filho faz com que o meu filho me busque, me procure, confie em mim e compartilhe comigo também as suas dores. Para que o Senhor possa nos dar a sabedoria de direcionar os nossos filhos para o caminho certo. O tempo de qualidade, ele também oferece cuidado e referência. E a gente precisa muito pensar sobre esse tempo que nós temos dedicado aos nossos filhos, porque eles nos observam o tempo todo. Eles olham para a gente o tempo todo. E que referência nós estamos sendo para os nossos filhos? Mesmo quando nós não estamos olhando para eles, sentados do lado deles ou fazendo algo com eles, eles nos veem. Eles veem a forma como a gente fala com o pai, com a mãe, no trabalho. Eles veem o quanto que a gente leva a sério as coisas da nossa vida. E a gente vai vivendo e o que a gente vai sendo é o que vai ensinando aos nossos filhos. E às vezes a gente está muito preocupado em falar o que fazer, dizer como deve ser, orientar. Mas o educar, o criar um filho nos princípios de Deus é muito mais ser do que dizer. Então, é o que você é que vai fazer diferença na vida do seu filho. E é por isso que nós, mães, precisamos sempre e constantemente estar diante dos pés do Senhor, clamando ao Senhor para que Ele possa nos construir dia a dia, para que Ele possa nos dar sabedoria, para que a gente possa cumprir essa missão tão desafiadora que é ser mãe. E aí eu finalizo esse ponto com essa pergunta para você. Quanto tempo de qualidade você tem dado ao seu filho? As mães dos pequenininhos, faz quanto tempo que você não brinca com o seu filho? Que você não senta com ele para brincar, para fazer um desenho, para assistir um filminho que ele gosta também. Sabe, o brincar, eu sempre digo isso no meu trabalho, para as mães com que eu trabalho, é tão precioso e às vezes a gente não valoriza. Né? Sentar com o nosso filho e brincar com o nosso filho nos permite perceber tantas coisas, nos permite às vezes até desligar um pouco de tudo. Porque brincar é um brincar livre mesmo, né? Eu não preciso ficar dando comandos, eu não preciso ficar dizendo o que tem que fazer, eu preciso ser criança junto com ele também. E às vezes a nossa vida tão corrida, a nossa vida adulta, não nos permite viver esses momentos com os nossos filhos. Então, se você tem filho pequeno, desde o bebezinho mesmo, tenha tempo de qualidade com ele, brinque com o seu filho, porque a infância ela vai passar. E daqui a pouco a gente vai estar com saudade de tudo isso, e possa ser que a gente tenha deixado esse momento passar e não tenha vivido plenamente na oportunidade que a gente tinha enquanto eles ainda eram pequenos. Um outro ponto, a gente falou sobre mães presentes e tempo de qualidade, a gente vai falar um pouquinho agora sobre mães que enraizam princípios no coração dos seus filhos. Então, Joquebede, ela cumpriu o seu papel de mãe,
A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Então, a nossa missão é que a gente possa estar ensinando os nossos filhos no caminho. Que a gente possa estar enraizando no coração dos nossos filhos a palavra de Deus. E foi isso que Joquebede fez. Ela se dedicou ao ensino da palavra. E nós, como mães, precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos ler a Bíblia para os nossos filhos, independente da idade que eles tenham. Né? Então, eu escutava louvores quando a Ana Luísa ainda no ventre. Eu contava historinhas de Jesus para ela, com ela ainda no ventre. Então, a gente precisa, independente da idade, falar da palavra, ler a palavra com os nossos filhos. Nós precisamos também dedicar tempo de qualidade ao ensino da palavra do Senhor. E para isso, a gente falou um pouquinho da última vez que eu estive aqui, sobre a importância de a gente ter um tempo com Deus no nosso lar. Fazer devocional com nossos filhos. A gente teve um treinamento para pais aqui na igreja esse ano. E a gente trouxe essa proposta de que as famílias pudessem comprar alguns devocionais infantis, né? Existem vários tipos, vários modelos. E você pode fazer isso diariamente com o seu filho. E é nesse compromisso diário de ler a palavra de Deus que a gente ensina para os nossos filhos que o Senhor na nossa vida é prioridade. Que ele vai ter a rotina dele, ele vai ter o compromisso dele de ir para a escolinha, de fazer as atividades, enfim, um esporte, o que seja. Mas ele não pode esquecer de entregar o seu dia ao Senhor, de agradecer ao Senhor por aquele dia, de reconhecer as suas falhas naquele dia para que amanhã ele possa ser uma pessoa melhor. A mãe também tem um papel de intercessora. Então, a gente trouxe que a mãe precisa ser presente, a mãe precisa enraizar os princípios bíblicos no coração dos seus filhos, mas as mães elas precisam também interceder pelos seus filhos. E eu creio muito, como a gente ouviu aqui nessa cantata, o quanto Joquebede orou e clamou ao Senhor para que o Senhor pudesse proteger o seu filho, para que o Senhor pudesse cuidar do futuro do seu filho. E será que nós, como mães, estamos dedicando tempo de oração pelos nossos filhos? E eu pergunto a vocês, quantas vezes o filho de vocês já viu vocês orando por eles mesmo? Sabe? Colocar a sua mão, impor a sua mão na cabeça do seu filho, ore pelo seu filho, declare palavras de bênção e de afirmação na vida do seu filho. Diga para ele que ele é uma bênção, que ele será uma mulher de Deus, que ele vai transformar vidas aonde quer que ele chegue, que ele é uma pessoa gentil, que ele é amado. Então, a gente precisa usar o nosso tempo com os nossos filhos, a gente precisa orar pelos nossos filhos e eles precisam ter esse momento junto com a gente também. A gente vai dobrar os nossos joelhos e orar em secreto pelos nossos filhos, mas orar junto com eles também é importante. Eles precisam ver que eles têm uma mãe de oração. Eles precisam ver que nós, como mães, clamamos ao Senhor pela vida deles. Que a nossa fé acredita que os nossos filhos serão, sim, pessoas, adultos, instrumentos de Deus que vão fazer a diferença nesse mundo, que tem tanta coisa aí que afasta cada um de nós dos caminhos do Senhor, mas os nossos filhos não. Os nossos filhos, eles vão ser uma geração que vão fazer a diferença, vão ser uma geração que vão ser sal e luz nessa terra. Os nossos filhos foram separados pelo Senhor e é nesse propósito que nós devemos orar por cada um deles todos os dias. Amém? Orar pelos nossos filhos é crer que os nossos filhos serão agentes de transformação nessa terra. Então, por isso, declare hoje coisas boas para a vida dos seus filhos. Declare hoje palavra de bênçãos na vida dos seus filhos. E eu queria desafiar todas as mães que estão aqui presentes hoje. Hoje é dia das mães, né? A gente está esperando receber, a gente está esperando que uma homenagem chegue para a gente, às vezes um presente, um abraço, um sorriso, mas que hoje essa palavra possa tocar no seu coração para que, ainda antes do dia finalizar, você possa chamar o seu filho juntinho de você e orar pela vida dele. Que você possa ali juntinho com o seu filho agradecer ao Senhor pelo privilégio de você ser mãe dele, né? Então a gente entende mais esse papel de mãe também. E aí, por fim, a gente tem mais alguns pontos aqui que falam que nós mães, nós precisamos ser inspiração
para os nossos filhos. E eu acho que vocês devem estar pensando assim, poxa, tanta coisa importante que Paulo está falando, mas a gente o tempo todo está dizendo o que a mãe tem que ser, o que a mãe tem que fazer, né? E quando a gente diz que a gente tem que ser inspiração para os nossos filhos, a gente às vezes para pensar quanta carga e quanta sobrecarga é simplesmente ser mãe. A gente tem que tanta coisa, né? As pessoas falam o tempo inteiro, a gente ouve o tempo inteiro que a gente tem que muitas coisas. A gente tem que dar atenção, a gente tem que dar cuidado, a gente tem que proteger, a gente tem que amar, a gente tem que se doar, a gente tem que se sacrificar muitas vezes pelos nossos filhos. Mas quando a gente pensa em ser inspiração para os nossos filhos, eu acho que Deus também tocou muito no meu coração ao ponto de que, como mães, a gente não precisa se envergonhar de mostrar aos nossos filhos também as nossas fraquezas e as nossas fragilidades. Eu não vou ser uma inspiração para o meu filho só quando eu pareço para ele uma super heroína. Só quando eu pareço aquela mulher que eu dou conta de tudo, que eu resolvo todas as coisas. Mas eu também sou uma inspiração para o meu filho quando eu erro com ele. E eu não tenho orgulho nenhum ao ponto de chamá-lo e dizer, filho, mamãe precisa te pedir perdão. Porque eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito irritada, eu passei do ponto com você, então me perdoe. Filho, me perdoe porque a gente prometeu que ia fazer dessa forma e a mamãe não cumpriu. E uma coisa que fica muito no meu coração, e eu falo muito para minha filha, filha, nós precisamos ser uma pessoa de palavra. O que você disser, você precisa cumprir. Se a mamãe disser para você que eu vou fazer uma coisa, eu vou me esforçar ao máximo para eu cumprir aquilo que eu disse para você que eu ia fazer. E se eu não conseguir, eu vou chegar até você e vou dizer para você, filha, me desculpa. Eu tinha prometido, eu tinha te dado a minha palavra de que eu ia fazer, mas eu não consegui. Então, mostrar para os nossos filhos a nossa fragilidade também é uma inspiração. Porque quando eu mostro para os meus filhos a minha fraqueza, que eu também estou ensinando para eles que eles vão falhar, que eles vão errar, mas eles têm um Deus a quem eles podem recorrer, que podem perdoá-los, que ele pode chegar diante dos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu errei. Né? Eu vejo minha mãe fazendo isso, eu vejo meu pai fazendo isso. Então, não é vergonha eu assumir os meus erros e as minhas falhas. Então, quando a gente inspira os nossos filhos, que a gente possa inspirar também diante das nossas fraquezas, das nossas fragilidades. Né? Não tem problema o meu filho me ver chorar. Ele precisa saber que eu também choro, né? Que eu também fico triste, que tem coisas e tem dias que são difíceis para mim também. Então, essa também é uma forma de inspirar os nossos filhos. E aí eu queria falar um pouco sobre dois papéis, assim, que às vezes eles se misturam, mas diante da realidade de cada mãe, eles às vezes são um pouco diferentes. A gente tem as mães do lar, né, que ficam mais em casa, e às vezes elas escolheram isso para que elas possam ter mais tempo com seus filhos, né? Quantas mães, depois de terem 1 ou 2 filhos, decidiram e puderam fazer essa escolha de ficar em casa com os filhos, para ali se dedicar à educação dos seus filhos, né? E ela muitas vezes abdica dos seus próprios sonhos, dos seus próprios desejos, porque ela priorizou a maternidade, ela priorizou a dedicação à vida dos filhos. A gente tem também as mães que infelizmente não conseguem se dedicar exclusivamente ao lar e precisam trabalhar, precisam sair todos os dias para também estar ali buscando, junto com o esposo, sustento para sua casa. E a gente tem aquelas mães que às vezes conseguem fazer um pouquinho de cada coisa, né? Além de trabalhar, ainda também precisa se responsabilizar pelos afazeres de casa e dar conta de todas essas coisas. E aí eu falei para vocês que uma das fases da minha vida que, assim, na maternidade mais me tocou foi o momento que eu precisei me separar ali da minha filha, para que ela pudesse ir à escola, e quando eu também voltei a trabalhar, né? Então, a Ana Luísa não tinha nem 4 meses quando eu voltei a trabalhar. E assim como Deus criou ou cuidou de Moisés ali com Joquebede, eu fui olhando essa história e percebendo como Deus também cuidou da minha filha durante todo o processo. Ela tinha exatamente 3 meses quando ela precisou ficar em casa aos cuidados do pai, porque na provisão de Deus, Breno nessa época trabalhava em home office e eu precisava sair para trabalhar.
né? Então, o Breno ficou com a Ana Luísa, assim, por muito tempo, acho que até 1 aninho, mais ou menos, aos cuidados de Ana Luísa em casa, enquanto eu ia trabalhar, num horário só. Mas, assim, eram as tardes mais longas da minha vida, né? Você deixar o seu filhinho pequeno, era o pai que estava com ela, eu super confio no meu marido, ele sempre foi muito parceiro com isso também, mas é diferente porque não somos nós. É como se ninguém pudesse fazer o que a gente faria, né? E a gente sai com o coração tão pequenininho, chorando e esperando a hora passar para voltar para casa, e olha o celular para ver se está tudo bem, pergunta se está tudo certo. Então, eu passei uma semana inteira, a semana que antecedia meu retorno ao trabalho, olhando para minha filha, chorando, orando a Deus, dizendo: Senhor, cuida dela, que ela fique bem, como é que ela vai ficar quando ele não estiver aqui. E o mesmo processo aconteceu também quando ela precisou ir para a escola, né? Então, com 2 aninhos ali, a Ana Luísa já precisou ir para a escola, ficar em horário integral, e aquela foi uma das decisões mais difíceis para mim. O tempo inteiro eu ficava me questionando se eu não estava sendo egoísta, né? Deixar uma criança tão pequena o dia inteiro na escola. E muitas vezes eu chorei por conta dessa decisão. E ser mãe é fazer escolhas todos os dias. E muitas vezes as pessoas elas vão julgar a gente pelas escolhas que a gente fez. Mas em todas as minhas escolhas eu fui aos pés do Senhor e pedi para que Ele me ajudasse a fazer o que era melhor e o que era possível, né, em cada momento. E pode parecer uma coisa muito simples, mas o nosso Deus, ele sabe o que a gente sente lá no íntimo, no profundo do nosso coração. E minha filha hoje tem 5 anos, e esse ano o Senhor nos abençoou para que a gente pudesse ter uma pessoa na nossa casa para nos ajudar, e ela não precisar mais ficar o dia inteiro na escola. Então, para mim, isso é a mão de Deus e o cuidado de Deus mesmo. Ela agora já maiorzinha, ela consegue verbalizar, obrigada, o quanto ela queria ficar em casa com a mamãe, almoçar com a mamãe, e ela não fazia isso, né, desde pequenininha. Ela saía cedinho para a escola, a gente só via ela de 5h30, então ela almoçava na escola, já chegava até com a refeição da noite também. Então, o que a gente fazia? O pouco tempo que a gente tinha era tempo de qualidade. Então, eu sempre tive uma rotina com a minha filha diária, de chegar do trabalho e vamos escolher um brinquedo para a gente brincar. E a gente vai brincar 10, 15 minutos que seja, que você possa pegar ali o tempinho do seu dia para se dedicar aos seus filhos. Porque, às vezes, quando a gente vai ver, a gente tem 24 horas no dia. Tem um bom tempo que a gente passa dormindo. Mas quanto tempo que a gente está dedicando totalmente aos nossos filhos? E hoje eu louvo a Deus por o Senhor, de uma certa forma, ter nos dado esse privilégio de poder ter uma pessoa que possa nos ajudar, uma pessoa de confiança, uma pessoa de Deus, que fica ali com a Ana Luísa enquanto eu posso ir para casa almoçar junto com ela. Eu trabalho hoje muito pertinho da minha casa, tudo provisão de Deus, tudo a mão de Deus mesmo. E eu consigo ir para casa todos os dias almoçar com a minha filha. Eu chego em casa, não está escuro ainda, porque eu moro muito pertinho do meu trabalho. Então, eu chego em casa e a gente consegue ter esse tempo de qualidade. Eu sei que nem todas as mães têm. Eu sei porque eu passei por isso também nesses primeiros anos de vida de Ana. E aí, quando a gente é mãe, a gente escuta, assim, sabe, algumas frasezinhas que acabam, assim, nos quebrando muito por dentro, né? E eu escutei muitas frases dessas, né? Ô mãe, por que eu não posso passar o dia todo com você? Ô mãe, por que eu não posso almoçar com minha mãe todos os dias? Então, isso abala a gente de uma forma. E todos os dias que eu escutava essa pergunta,
eu ia para o trabalho chorando, né, e pedindo a Deus como eu queria poder ter essa oportunidade. E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado dessa forma. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã é que, independente de você ter ou não essa oportunidade de ter mais tempo com o seu filho, porque a gente sabe que a realidade de cada um, às vezes, faz com que a gente precise fazer escolhas diferentes, mas que você esteja ali presente com o seu filho no tempo de qualidade que você tiver com ele. E aí, quando a gente diz que nós somos inspirações na vida dos nossos filhos, nós entendemos também que nós deixamos marcas na vida deles, né? E mais uma pergunta que eu queria que você levasse de reflexão nessa manhã é: que marcas você tem deixado na vida dos seus filhos? Como você tem marcado a infância, a adolescência e até a vida adulta deles também. Porque mesmo adultos, nós precisamos muito das nossas mães, né? Então, a gente precisa ter isso como referência no nosso coração. E eu trouxe para vocês que a graça de Deus, como tema dessa mensagem, é o que nos capacita e o que nos sustenta para viver os desafios da maternidade. E tudo que a gente falou até agora são desafios da maternidade. O desafio de ser uma mãe presente, o desafio de ser uma mãe que ensina os princípios da palavra aos seus filhos, o desafio de ser uma mãe inspiradora, né? E o desafio de ser uma mãe dependente da graça de Deus. E aí eu quero dizer para vocês, mamães, algo que a gente precisa ouvir mais vezes. Nós não damos conta de tudo. E tá tudo bem. Nós não damos conta de tudo. E tá tudo bem. E a gente se cobra isso diariamente, né? Tá faltando aqui, tá faltando ali, eu vou dormir tarde, eu vou fazer mais. E a gente termina o dia tão exausta, tão cansada, mas nós não damos conta de tudo e tá tudo bem. E graças a Deus que nós não damos conta de tudo. Sabe por quê? Quando a gente entende que a gente não dá conta de tudo, a gente também entende que nós somos dependentes. Nós somos dependentes da graça de Deus. Se a gente realmente desse conta de tudo, a gente não estaria ali tendo a oportunidade diária de reconhecer que nós precisamos dele, que nós dependemos dele para cumprir o nosso papel de mãe. E que nós não vamos conseguir fazer tudo perfeito, por mais que a gente se esforce. Né? Nós mães, nós erramos também, nós falhamos também. E está tudo bem. Nós estamos nos construindo dia a dia como mães. Nós estamos aprendendo com os nossos filhos, porque para quem é mãe de mais de um, cada filho é uma maternidade nova. E é ainda mais desafiador, né? Você saber como lidar com cada um diante das suas personalidades. Então, a gente vive nesse mundo, né, de sobrecarga, muitas vezes sem rede de apoio. E para tudo isso, a gente precisa, às vezes, deixar o nosso filho na escola, né, deixar os nossos filhos ao cuidado da vovó, de alguém, mas que você não possa levar isso como uma carga tão pesada no seu coração. Mas que você entenda que o que você está fazendo nesse momento é o que você pode dar de melhor para o seu filho. Mas que ainda assim, você sempre lembre-se de não negligenciar o seu papel de mãe. Que você sempre se lembre que ser mãe, só você pode fazer pelo seu filho. O papel de mãe, só você pode cumprir para o seu filho. A vovó não vai substituir, a escola não vai substituir. Você é a mãe de seu filho. E é de você que ele espera tudo isso aqui que a gente está conversando nessa manhã. E aí, eu queria finalizar, então, essa mensagem trazendo o nosso último ponto de mães que vivem debaixo da graça de Deus. Mães também precisam de cuidado. A mãe que vive debaixo da graça de Deus, ela reconhece que ela também é importante, que ela também precisa ser cuidada. E aí, nesse momento, eu queria falar um pouquinho para os papais, né? Para os maridos, para os esposos. Eu sei, glória a Deus por isso, que nós temos muitos homens de Deus aqui na Igreja do Senhor, que são pais mesmo, que exercem ali a paternidade, que se dedicam à criação de seus filhos. Mas não é menosprezando o papel do pai, mas o papel da mãe, ele realmente é insubstituível. Por mais que a gente tenha um esposo muito parceiro,
O que a gente faz é só a gente que faz, né? Não tem como. E ser mãe é estar 100% em alerta, o tempo inteiro pensando, independente da idade que o seu filho tenha. Você pode ser mãe e seus filhos já estarem casados, cada um com sua família, mas você se preocupa com eles também. Você se preocupa de como é que tá os seus netos, você se preocupa de como é que tá o casamento dos seus filhos. Mãe sempre se preocupa, né? Desde o dia que o filho nasce, ela sempre se preocupa. Então, independente da idade que seus filhos tenham, você vai se preocupar, você vai se importar, você vai estar ali pensando no seu filho e querendo a felicidade do seu filho. Mas quando a gente começa a entender que nós somos dependentes da graça de Deus, a gente reconhece também que nós precisamos ser cuidadas. E aí eu pergunto para você, mãe, qual foi a última coisa que você fez por você que você consegue se lembrar? Por você. Não para o seu filho, não para o seu marido, não para o seu trabalho, mas para você e por você. Será que você tem conseguido, mesmo diante da rotina, do dia a dia, pensar em você um pouquinho? Parar, nem que seja 5 minutos, para fazer algo por você. Às vezes é fazer as unhas, né? Às vezes é ajeitar o cabelo. Às vezes é só escutar uma música que você goste e pronto. Mas é um momento que você parou para você. É um momento que você se dedicou ali a buscar ao Senhor, a dizer a Ele como você se sente, que você está cansada, que você está sobrecarregada, que você precisa de colo, que você precisa de carinho, que você precisa de afeto. E você precisa mesmo. Porque as mães também precisam ser cuidadas. As mães também precisam ser abraçadas. As mães também precisam de colo. E que a gente possa refletir também sobre essa mensagem, que você como mãe possa se dar essa importância. Porque você é importante também. E eu vou ler aqui um pequeno texto para que a gente possa refletir. O texto tem o título de Boas Mães. E eu queria que você ouvisse esse texto com muito carinho. Ele é bem curtinho, mas ele fala de forma muito profunda ao nosso coração. Boas mães cometem erros, sentem culpa, erram e buscam consertar. Elas perdem a paciência, elas gritam e até choram. Elas falam coisas que elas não queriam falar. Elas têm dia que não conseguem dar conta de tudo. E ainda assim, ela continua sendo uma boa mãe. Então, que Deus possa, nesta manhã, através da história de Joquebede, nos fazer reconhecer como boas mães. Mães que necessitam da sua graça todos os dias para cumprir essa missão da maternidade, que é tão desafiadora, mas que é uma missão divina. Ser mãe é um presente de Deus. E que diariamente você possa ser grata ao Senhor pelo privilégio de você poder maternar. Pelo privilégio de você ser inspiração para os seus filhos. De você ser intercessora na vida dos seus filhos. De você ser referência na vida dos seus filhos. Então eu espero que essa mensagem possa ter chegado ao seu coração, assim como Deus ministrou profundamente ao meu coração. E para que a gente possa finalizar, eu queria convidar você a ir no seu lugar, sentadinha mesmo, a curvar a sua cabeça, para que a gente possa orar pelas mamães que estão presentes aqui nessa manhã de hoje. E esse é o seu momento, tá, mamãe? Então, o papai aí dá conta da criança um pouquinho, deixa essa mamãe ter o tempo de qualidade dela ali, de oração com o Senhor, que ela possa se concentrar nesse momento, porque esse é o dia dela. É um dia especial. E ela veio aqui à casa do Senhor e hoje ela vai sair daqui assim, se sentindo amada, se sentindo cuidada e se sentindo importante. Amém? Então, curve sua cabeça nesse momento. Vamos orar juntas para que o Senhor possa ministrar o nosso coração mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, nós te apresentamos a vida de cada uma das mães que chegou aqui na tua casa nessa manhã. Senhor, tu conheces os desafios delas, tu sabes as dores de cada uma delas, as preocupações que tem na sua mente todos os dias, Senhor. Tu sabes o quanto essas mães se dedicam para ser e fazer o melhor.
Mas, Senhor, nesta manhã, que o Senhor possa estar entregando a cada uma dessas mães o que elas mais precisam. O teu abraço, o teu cuidado, o teu sustento. Que nessa manhã a tua graça seja abundantemente derramada sobre a vida de cada uma dessas mães. Que elas possam entender que está tudo bem não dar conta de tudo. Que o Senhor as vê diariamente, todos os dias e em todos os momentos. O Senhor vê o quanto você se esforça. O Senhor vê o quanto você se dedica. O Senhor vê que você tem feito o melhor que você pode fazer. Senhor, que o Senhor possa tocar no coração de cada uma dessas mães, para que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a serem mães que inspiram os nossos filhos, a serem uma referência de Cristo para os nossos filhos. Ó Deus, que Tu possa plantar no nosso coração o desejo e a dedicação do ensino da palavra aos nossos filhos na nossa casa. Que nós não venhamos apenas falar, mas que nós possamos ser, Senhor, exemplos de Deus no nosso lar para os nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, porque nós também somos falhas, porque nós também precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda dia a dia, Pai, a cumprir essa missão da maternidade que é tão desafiadora e ao mesmo tempo, Senhor Deus, tão gratificante, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos mães, independente de como somos mães, se somos mães adotivas, se somos mães de coração, se somos mães biológicas, se nós geramos ou não filhos, mas os filhos que o Senhor nos entregou, que nós possamos cuidar de cada um deles com amor, que nós possamos Te buscar todos os dias para poder fazer o melhor para os nossos filhos, que nós possamos reconhecer que nós dependemos da graça de Deus para nos sustentar, para nos fortalecer dia após dia e assim fazer a Tua vontade como mães para cada um dos nossos filhos. Fica conosco nesse restante desse dia, Senhor. Traz a Tua paz, o Teu conforto aos nossos corações. Que o Senhor possa nos acalentar nos momentos difíceis que ainda virão com os nossos filhos, mas que o Senhor também possa nos fazer ser gratos pelas conquistas e pelas bênçãos já derramadas em nossas famílias e em nossos filhos. Por tudo, Senhor Deus, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.